Era dos Anjos e a Queda dos Vigilantes. Imagine um tempo antigo, tão distante que sua realidade parece mais lenda que história, onde o céu e a terra se tocavam. Era uma época em que o mal e o bem ainda tinham fronteiras claras. Se você gosta de ouvir histórias bíblicas e quer ver a palavra de Deus alcançar mais pessoas, digite amém e compartilhe este vídeo. Imagine a diferença de espalhar o que realmente importa, em vez de deixar que conteúdos vazios dominem. Curta, comente e compartilhe para que essa mensagem chegue ainda mais longe. Amanhã, vamos explorar a história de Adão e Eva, uma reflexão profunda sobre escolhas e propósito. Não perca! E a própria criação refletia um equilíbrio, como uma dança sagrada entre os reinos celestes e os humanos. Contudo, dentro desse cenário de ordem e mistério, uma história surpreendente estava prestes a emergir. Uma história de desobediência, queda, poder e ruína que mudaria a face do mundo para sempre. Os filhos de Deus e as filhas dos homens, a atração proibida. O livro de Gênesis 6, 1, 4 nos dá uma breve descrição do que parecia ser apenas uma nota de rodapé na história da humanidade, mas que, na verdade, contém uma narrativa impressionante. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Este é um dos trechos mais controversos e enigmáticos das Escrituras. Quem eram esses filhos de Deus? E o que os teria levado a desafiar sua própria natureza? Segundo várias tradições, esses filhos de Deus eram anjos conhecidos como vigilantes, seres espirituais, encarregados de observar e guiar a humanidade. Mas à medida que observavam os humanos de longe, esses anjos começaram a experimentar uma atração proibida, uma fascinação irresistível pela beleza das mulheres humanas. Aqui começa a queda. No livro de Enoque, um texto apócrifo que remonta ao período anterior ao Novo Testamento, encontramos mais detalhes. Disse que um grupo de 200 desses vigilantes, liderado por um anjo chamado Semjasa, fez um pacto no Monte Hermon, se comprometendo-se a tomar para si mulheres humanas, mesmo sabendo das consequências divinas. Enoque descreve como Semjasa, temendo que a punição divina recaísse sobre ele sozinho, fez com que os outros anjos jurassem lealdade a esse ato proibido. Este momento de união selou o destino não apenas dos anjos caídos, mas também da humanidade. O nascimento dos Nefilins, gigantes e guerreiros de outra era. Dessa união profana nasceram os Nefilins, cujas origens e natureza carregavam uma contradição quase incompreensível. Nefilim vem da raiz hebraica que significa caídos, ou aqueles que caíram, um nome que parecia prever o destino trágico dessas criaturas. Enoque e outros textos apócrifos descrevem os Nefilins como gigantes, seres de uma força e altura sobre-humanas, poderosos guerreiros que logo passaram a dominar a terra. No livro dos Jubileus, há uma descrição da crueldade desses Nefilins. Eles eram brutais, devastando aldeias inteiras, saqueando e espalhando o terror. Consumiam não apenas a comida dos homens, mas, segundo algumas fontes, até a carne dos próprios humanos. A terra, que antes era um lugar de paz e equilíbrio, tornou-se um palco de violência, dor e desespero. Conhecimento proibido e a corrupção da humanidade. Os anjos caídos, além de seus filhos monstruosos, também trouxeram consigo um conhecimento secreto que nunca deveria ter sido revelado. Segundo o livro de Enoque, esses anjos ensinaram à humanidade habilidades que, até então, estavam reservadas ao divino. Eles ensinaram o uso de metais para a criação de armas, a magia, a astrologia e até o uso de ervas para criar venenos. Semjasa e os outros vigilantes abriram as portas para a humanidade e explorar aspectos da existência que,
Até então, a ira divina e o dilúvio desencadeou um caos absoluto. A terra se encheu de violência. A partir desse conhecimento era tanta que até um desequilíbrio espiritual e a própria natureza começaram a se corromper. O Gênesis descreve a buscar o poder pelo Deus, usando a violência profanada e a magia para subjugar uns aos outros. O que o levou a esse período de trevas levou a um afastamento caótico, cada vez maior dos declarou que enviaria um dilúvio para purificar o mundo. A criação parecia estar extinguindo a corrupção e dando à humanidade uma nova chance de recomeço. No livro de Enoque, essa decisão foi acompanhada de um julgamento para os anjos caídos. Deus ordenou que os vigilantes fossem aprisionados em um abismo sombrio, onde ficariam acorrentados até o dia do juízo final. E os nefilins, que espalhavam o terror, foram eliminados com o dilúvio, suas vidas interrompidas pela própria natureza que haviam devastado. Reflexões sobre a queda dos anjos e os nefilins. Para nós hoje, essa história oferece mais do que um relato fantástico de gigantes e anjos rebeldes. Ela traz lições e reflexões profundas sobre a condição humana, escolhas e as consequências de se buscar poder sem limites. Vamos destacar algumas delas. 1. O perigo da desobediência e do orgulho. A história dos anjos caídos nos alerta sobre os perigos do orgulho e da desobediência. Assim como os vigilantes, que se deixaram levar pela vaidade e pela fascinação pelo proibido, nós também podemos ser tentados a buscar coisas que vão além dos nossos limites éticos e espirituais. 2. O conhecimento sem sabedoria. O conhecimento dado pelos anjos caídos trouxe um desenvolvimento tecnológico e mágico para a humanidade, mas sem a maturidade necessária. Esses dons só levaram à destruição. Essa lição nos lembra que no dia a dia, o verdadeiro valor não está no quanto sabemos, mas em como aplicamos o que sabemos. 3. O efeito da corrupção. Os nefilins simbolizam o impacto do mal, que se alastra quando as barreiras éticas e espirituais são ignoradas. Na nossa vida, precisamos refletir sobre como as escolhas e influências negativas podem crescer e nos afastar de nossos valores e propósitos. 4. A redenção e o recomeço. Após o dilúvio, a história bíblica nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, há uma possibilidade de recomeço. Deus preservou Noé e sua família, permitindo que a humanidade tivesse uma nova chance. Essa mensagem é de esperança, lembrando-nos que, mesmo após momentos difíceis, sempre há oportunidade para um novo começo. Conclusão. A história dos anjos caídos e dos nefilins transcende o simples conceito de anjos e gigantes. Ela se torna uma reflexão poderosa sobre os limites humanos, sobre a busca pelo proibido e sobre a importância de se viver com integridade e sabedoria. Na complexidade desses personagens e eventos, encontramos um espelho das tentações e desafios que cada um de nós enfrenta. Para o público jovem, essa narrativa nos desafia a pensar no tipo de poder e influência que realmente queremos cultivar, lembrando que nossas escolhas e nossos valores são o que verdadeiramente definem nossa força e nossa jornada na Terra.